18, do verso 24 ao verso 28. E hoje nós vamos meditar sobre e dar início à terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que começa exatamente no capítulo 18, verso 24, e vai até o capítulo 20, verso 38. Então aqui começa o relato por Lucas da terceira viagem missionária. Nós já caminhamos na primeira viagem missionária, na segunda viagem missionária, e aqui começa a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E como a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, creio que neste parágrafo Deus tem algo para falar em nossos corações nesta noite. E que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender a palavra de Deus. Verso 24, 18, 24 ao 28. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. 27. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem, tendo chegado ao Senhor muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Amém? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz, palavra esta, Pai amado, que nos traz salvação e nos traz também, Pai amado, a revelação de Cristo Jesus, o nosso Senhor e também nosso Salvador. Que o Espírito Santo do Senhor ilumine nossas mentes para compreendermos a tua palavra e dela, Pai amado, sermos edificados. Que o Senhor abençoe cada irmão e irmã, cada família aqui presente nesta hora. É a tua igreja, comprada pelo teu santo, que está reunida para glorificar e exaltar o teu nome e aprender do Senhor. Em nome de Cristo nós te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, o capítulo 18, ele dá início à terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A introdução é diferente da primeira e da segunda viagem missionária. E Lucas nos apresenta um irmão, um cristão, que vai ser um cooperador ali na cidade de Éfeso e também na cidade de Corinto. Eu quero pensar com os irmãos nesta noite, diante desse texto, com relação ao ensinamento, o fundamento. Como é que se constrói o fundamento de uma igreja relevante dentro do nosso contexto? E o que é que mantém esta igreja de pé, sem ela se desviar para a direita e nem para a esquerda, que é a palavra de Deus. Então, nós vamos ver a construção de duas igrejas muito importantes no contexto das viagens missionárias, que é uma em Éfeso, que Paulo vai passar 3 anos nessa cidade, é o maior período de tempo que ele passa. Em Corinto, ele ficou 1 ano e meio, e em Éfeso ele vai ficar de 3 anos. Mas se nós vermos todo o percurso de Paulo, basicamente foram 4 anos ou 5 anos que ele passou ali implantando igrejas e edificando na palavra do Senhor. A pergunta que a gente faz nesse texto é se Paulo daria conta de fazer tudo isso, né? E nós vamos perceber que até esse exato momento, nós vamos ver Deus agindo
diretamente nessas viagens missionárias. E nós vamos ver nesse texto, que é muito interessante e edificante para as nossas vidas, que vai nos mostrar que Deus usa pessoas, tanto intelectuais quanto pessoas humildes, para implantar o reino de Deus. E Deus usa também até aqueles que nem o nome aparece na Bíblia. A gente chama de pessoas que são os cooperadores sem nome. Então, esse texto introdutório para a terceira viagem missionária, ele vai nos dar um panorama de como nós precisamos permanecer perseverantes na pedagogia que liberta. Amém? Ou seja, aquele texto quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é a pedagogia que liberta, é a pedagogia de Deus para o coração do homem. E nós vamos ver os cooperadores dessa implantação que Deus levanta, Deus lapida e Deus também envia essas pessoas. E no verso 23, nós vamos ver Lucas nos informando, e parece que Lucas está meio com pressa, porque ele deixa de nos informar muita coisa e também nos deixa de fazer aquelas introduções que ele fez na primeira viagem missionária. Claro que não dá para escrever tudo o que aconteceu e tudo que Deus fez nessas 3 viagens missionárias. Lucas nos informa no verso 23 que, havendo passado ali algum tempo, ele está se referindo à cidade de Antioquia. Provavelmente esse um tempo que o Paulo passou é o período de 6 meses, que é o inverno. Então ninguém viajava, ninguém fazia obra alguma, então Paulo fica em Antioquia. Quando passa o inverno, ele vai em direção, diz o verso 23, a Galácia e Frígia. Qual é a intenção do apóstolo Paulo? É rever as igrejas que ele implantou na primeira viagem missionária. Então, é a cidade que está as igrejas, os irmãos, e o que é que Paulo vai fazer? Diz que ele vai ensinar, ele vai ver como é que está essa igreja, e ele vai ainda aperfeiçoar a palavra de Deus no coração daqueles irmãos. Então, veja aí no finalzinho do versículo 23, que saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia, e essa foi a primeira região que Paulo pregou, e a igreja, e a carta aos Gálatas, é a igreja direcionada a esses irmãos, e Frígia, confirmando todos os discípulos. Não sabemos quantos, mas sabemos que todos esses eram alunos de Paulo. Eram pessoas que sentavam com Paulo e ouviam sobre o Jesus, o Cristo, o Jesus histórico e o Cristo profético e a ressurreição também. E também aqui nesse contexto de ensino, o judeu não poderia mais imprimir no gentio a lei da circuncisão, porque Jerusalém entendeu juntamente com Paulo que a circuncisão no coração, circuncisão na alma, é mais importante do que a circuncisão na carne. E o verso 24 diz que nesse meio tempo, então nesse meio tempo é o tempo que ele passou ali visitando essas 2 cidades e essas igrejas. E diz que do verso 24 ao 26, ele vai falar algumas características de Apolo. Quem já não ouviu a frase que é talvez a mais citada pelas igrejas, que diz que Paulo plantou, Apolo regou e Pedro deu o crescimento. E na realidade quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus na vida do homem através do ensino da palavra de Deus. Mas vamos ver algumas características de Apolo e ver quem era Apolo, de onde Apolo veio e o que era que ardia no coração de Apolo. Lucas vai nos dar essas informações. Diz no versículo 24 que ele chegou nesse meio tempo, chegou a Éfeso
judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Então, ele era um judeu helenista, né? Que ele morava na região do Egito, e que no Egito estava a cidade de Alexandria, onde estavam as melhores escolas, né, naquele contexto. Tinha aproximadamente cerca de 1 milhão de judeus nessa região de Alexandria, e que todos esses estavam na sinagoga. Diz alguns escritores, estudiosos, que a sinagoga era tão grande, mas tão grande, que precisava uma pessoa subir uma torre para balançar uma bandeira, para que as pessoas no final da sinagoga pudessem dar o amém, de tanta gente que tinha na sinagoga. Então, nós sabemos e já falamos que a sinagoga era um lugar de estudo, era uma escola. Então, a informação que ele nos dá, que é um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Então, nós vamos ver ainda no verso 24, duas características desse irmão Apolo. Primeiro, que era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. O que isso quer dizer? Talvez aí, se você tiver uma Bíblia na linguagem de hoje, você vai ver que ele era um homem que tinha uma oratória muito boa, né? Ou seja, ele falava muito bem. Então, essa palavra que aparece aqui, no caso da minha tradução, eloquente, era uma pessoa instruída em duas coisas: na arte e também na literatura. E ali, em Alexandria, foi traduzido o Antigo Testamento escrito em hebraico para o grego, para dar suporte a esses judeus. Então, ali eles traduziram a Bíblia, né, do hebraico para o grego, e Apolo ele foi instruído nessa palavra aí no verso 24. Então, ele era um homem eloquente. E o que mais? Ele era poderoso. O que significa isso? Ele tinha propriedade para falar da palavra. Ele não ia enrolar o seu público. Ele não ia falar, né, coisas que não sabia. Mas ele era poderoso porque ele conhecia a palavra de Deus. E aqui vem a primeira lição para todos nós, que para o Evangelho e para termos uma igreja sólida, ela precisa estar pautada no ensinamento da palavra de Deus. E Deus está levantando aqui Apolo para ser um cooperador. Provavelmente Apolo não fez viagem missionária com Paulo, e talvez eles nem se encontraram com Paulo, mas Paulo reconhece. Por isso, quando ele escreve as duas cartas aos Coríntios, ele cita Apolo dentro do seu contexto. Então, no verso 25, ele era também instruído no caminho do Senhor. Então, quem o instruiu, quem o ensinou, foi na sinagoga, na igreja, aonde ele recebeu os primeiros ensinamentos. Hoje não é diferente. A igreja, ela é uma casa de ensino. Por isso que nós temos, como batista, a palavra de Deus como o seu livro de regra e de prática. Amém? Então, de regra, porque nela aqui norteia a vida da igreja e a prática daquilo que aprendemos. Então, praticar a palavra de Deus é compartilhar aquilo que aprendemos com as pessoas durante a semana. Então, ele era instruído no caminho do Senhor, ali na cidade de Alexandria, pelos rabinos. E é muito provável que Apolo ele passou ali no período do Pentecoste, quando Pedro pregou o Evangelho. Nós vamos ver isso no verso 25, quando diz: e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. O que era que João pregava? Ele pregava o batismo de arrependimento. O que Apolo não conhecia era o batismo mediante a fé. Mas que o batismo mediante a fé era a mensagem de Cristo
tinha o arrependimento. Aquele que ouve a minha palavra e se arrepende, e crê e se arrepende, esse será salvo. Quando Pedro prega o seu sermão em Jerusalém, alguém pergunta para ele agora, o que é que nós vamos fazer? Ele diz, arrependei-vos e sejam batizados, creiam. Então, o arrependimento é um ponto central na mensagem do Evangelho. Por isso que a mensagem do Evangelho, ela é sempre exortativa. Por exemplo, a disciplina, todo domingo, a igreja é disciplinada. Ou seja, é chamada disciplina corretiva. É aquela que a Bíblia nos dá todo dia. Quando nós nos debruçamos para ler, quando nós estudamos, quando nós ouvimos ela na igreja, quando nós ouvimos ela através dos meios de comunicação. Sempre a palavra de Deus, ela vai estar nos ensinando. E o mais importante também é que a palavra de Deus, ela não envelhece. A palavra de Deus é sempre atual. Às vezes você já leu o texto bíblico, mas no momento da sua vida você vai ler e o Espírito Santo fala com você através daquela palavra, com amor. Então veja que Apolo, ele conhecia apenas o batismo de João. Mas tem uma coisa aqui muito interessante, que não só a palavra, mas quando diz aqui fervoroso de espírito, essa palavra, ela quer nos dizer como uma panela com água no fogo, fervendo, chegando a 100 graus, borbulhando. Então essa é a ideia que o grego aqui quer nos passar desse fervoroso, deste cristão fervoroso em pregar a palavra de Deus. Ou seja, o coração do crente precisa ferver, precisa anelar como a criança anela pelo leite materno, pela palavra de Deus, tanto para o seu alimento espiritual, quanto também para ensinar aos outros com firmeza e conhecimento. Então, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Uma outra coisa muito interessante aqui nesse versículo 25 é que Apolo conhecia o Jesus histórico, ou seja, ele conhecia um Jesus que nasceu em Nazaré, que cresceu em Jerusalém, que com 12 anos estava entre os sábios, que começou o ministério com 12 homens, que foi crucificado e ressuscitou. Então, ele conhecia o Cristo histórico. E nós vamos perceber que Apolo ainda não estava completo, porque ele ainda não conhecia o Cristo ressurreto e o ministério do Espírito Santo na vida da igreja. Então, no verso 26, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Nós vamos ver que nesse momento não havia judeus invejosos, que nós vimos no decorrer da primeira e da segunda viagem missionária. Então não havia obstáculo para se pregar o Evangelho. Se nós observarmos o verso 20, que nós lemos ainda há pouco, os judeus dessa sinagoga fizeram um convite para Paulo. Disseram assim, respondeu-lhe eles, permanece ali mais algum tempo, e Paulo recusou. Por que ele recusou? Porque Paulo tinha o objetivo de ir a Jerusalém. Mas esses irmãos queriam que Paulo ficasse. Por quê? Porque eles queriam aprender sobre o Cristo profético. Então, nós vamos perceber que no versículo 26, Apolo, ele pregava sobre o Cristo, sobre Jesus. Amém? Agora, veja aí o final do 28. O final do 28. Veja como Apolo foi lapidado, Apolo foi instruído, Apolo foi ensinado. Então, por isso que o ensino bíblico ele é importante tanto para o crescimento do cristão, como também para levar essa mensagem a outras pessoas. Então, veja aí o final do 28, que nós vamos falar daqui a pouco.
por meio das Escrituras, que o Cristo é quem? Jesus. Então, agora ele vai lapidar. Então, vamos ver como foi que isso aconteceu. Então, nesse primeiro momento, nós vimos aqui Apolo. Apolo não era pastor, Apolo não era um missionário, mas ardia no coração de Apolo o desejo de ensinar o Evangelho, tanto na sinagoga, quanto também por onde ele passava. E o que era que ele ensinava? Ele ensinava aquilo que ele havia aprendido na escola judaica. Amém? Então veja aí agora o versículo 27. Aliás, o 26 ainda. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quem era Priscila e Áquila? Discípulos de Paulo. Discípulos de Paulo, fazedores de tenda. Priscila e Áquila eram um casal que não parava. Eles tinham a mochila pronta. Para onde nesse momento Deus mandasse um trabalho, eles estavam na estrada, eles não tinham dificuldade. Então, veja, neste momento, a humildade, isso aqui é muito importante. Nenhum de nós, nenhum ser humano na face da terra, principalmente crente, já aprendeu tudo na vida. Todo dia nós aprendemos com a palavra de Deus. Todos os dias nós aprendemos uma lição. Por isso que a gente tem que estar atento para aquilo que Deus quer falar nos nossos corações. Mas nós temos que ter a humildade de aprender. Apolo foi um homem instruído em Alexandria, nas melhores escolas, com os melhores rabinos. Mas Priscila e Áquila, ouvindo ele na sinagoga, terminou o sermão, terminou o culto, eles vão lá com Apolo e dizem assim: boa noite, Apolo, tudo bem? Olha, eu sou Priscila, que é Áquila, né? E nós gostaríamos de te convidar para ir lá em casa, para tomarmos um café. E nós queremos te falar sobre o Cristo profético. O Cristo profético. E nós somos discípulos de Paulo, né? E provavelmente a Paulo vai responder: Paulo eu conheço, né? Eu conheço Paulo. Então, o que é que Priscila e Áquila fazem com Paulo? Eles vão ensinar, eles vão transmitir o ensino que eles receberam de Paulo. Amém? Então, nós vamos perceber que aqui começa a construção de uma igreja pautada no conhecimento e na revelação de um Cristo ressurreto. Amém? Então, a aplicação desse texto para a nossa vida é que a igreja, ela precisa estar continuamente aprendendo. Eu creio que toda igreja, ela precisa ter o seu púlpito. O púlpito é suficiente para ensinar? Não é. Com certeza, se eu perguntasse, irmãos, tem uma pergunta sobre esse texto? Com certeza os irmãos têm. Não é verdade? Então o púlpito não permite que a gente tenha um feedback. Mas uma sala de estudo, uma sala preparada para esse momento, nos dá essa oportunidade. É o que Priscila e Áquila fazem com Apolo. Eles estavam na igreja, não deu para ter esse feedback, então eles convidam ele para ir em casa, tomar um café, e agora eles falaram sobre Jesus Cristo, o Cristo. Amém? Então, veja aqui que o que Lucas está nos mostrando, Paulo não está na cena, mas pessoas que são importantes, instrumentos nas mãos de Deus, usados por Deus para ensinar. E eu quero aqui fazer um destaque neste casal. Quando nós lemos sobre esse casal, a priori, quando Paulo encontra eles, veja aí o verso 28, e eu quero destacar isso aqui para os irmãos. Quando diz o verso 28, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila.
Veja aí o 18, verso 2. 18, verso 2. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila. Quem é Áquila? É o marido. Amém? É o marido. Então, Lucas cita primeiro o marido. Natural de Ponto, recentemente chegados da Itália com Priscila, sua esposa. Amém? Veja no verso 18. Levando em sua companhia Priscila e Áquila. Percebe que ele inverteu? Agora ele cita a esposa e depois o esposo. E veja aqui, quando Apolo ele é abordado, veja quem é que aborda. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila. Por que Lucas faz isso? Porque Priscila começa a ensinar juntamente com o seu esposo. Amém? Então, a implantação, o ensino no reino de Deus não tem gênero, irmãos. Deus usa quem mais absorve, quem mais se dedica, o Espírito Santo vai usar como instrumento. Pode usar um irmão e pode usar também uma irmã. Amém? Para o discipulado, ou seja, para o ensino da palavra de Deus na perspectiva do discipulado. Então, esse destaque aqui para você observar que na construção da igreja do ensino, Deus vai usar Apolo, Deus vai usar Priscila, vai usar Áquila, e a humildade de Apolo em aceitar o ensino de dois fazedores de tendas. Simples, mas que estavam aptos. Por que eles estavam aptos? Porque eles aprenderam com Paulo. E, finalizando no verso 27 e 28, diz que, querendo ele percorrer a Caia, veja agora o resultado daquele encontro. Se o coração de Apolo já estava fervendo para ensinar o reino de Deus, agora com essa lapidação, com esse ensinamento de Priscila e Áquila, o coração dele ferveu ainda mais em ensinar o Evangelho. Então, ele está em Éfeso e agora ele quer ir a Corinto. Amém? Então veja aí o verso 27, querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Amém? Veja aí os discípulos entrando em cena. Não dá tempo de Lucas escrever o nome de cada um. Mas nós vamos ver desde Pérea, quando os irmãos pegaram Paulo e levaram para Atenas, quando pegaram Paulo e levaram para outras regiões. Quem foi que fez isso? Os discípulos. Quem eram os discípulos? Era a igreja que estava em processo de aprendizado. Amém? E aqui não é diferente na vida de Apolo. Irmãos agora vão recomendar de Éfeso para Corinto através de uma carta. O irmão Apolo. Por que eles vão recomendar? Porque ele é conhecedor da palavra, porque ele tem firmeza em ensinar a palavra, o coração dele arde por isso, ele não vacilou na hora de ensinar, não falou heresia, não falou bobagem, na verdade, falou realmente o que o Antigo Testamento estava ensinando. E agora, depois de uma sabatina, de Priscila e Áquila, ele está muito mais preparado para agora falar sobre o Cristo que é Jesus. Veja aí os irmãos recomendando, escrevendo, discípulo para discípulo, igreja para igreja, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, ouviram a Cristo. Ou seja, não tem para onde um coração ardendo pelo ensinamento fugir da sua responsabilidade. Não tem. Então, quando ele chega em Corinto, qual é a primeira coisa que ele encontra? Um grupo de irmãos que haviam crido na palavra de Deus e que precisavam ouvir sobre aquilo que ele ouviu de Priscila e Áquila. Então ele vai gastar um tempo, Lucas não nos diz o tempo que
esses irmãos, mas o que Lucas quer nos mostrar é essa dinâmica do ensino da palavra de Deus. Eu tenho 30 anos de vida cristã, eu tenho 10 anos de ministério pastoral e 20 como cristão, né? Pastor também é cristão. Então, nesse período, irmãos, nós temos buscado, labutado, aprendido, comprado livros, interagido com colegas sobre assuntos que ainda não veio à superfície e que surgem a cada dia. O pastor ele precisa estar conectado com o que acontece no mundo, com os processos, por exemplo, as ondas, que a gente chama de onda, né, na teologia, a questão, por exemplo, nova era, ideologia de gênero, a política tentando combater o evangelho, o racismo, a questão da China, né, que o pessoal está com medo do comunismo vir para o Brasil, e ele já está aqui desde quando eu me entendo como gente. Mas as coisas vieram à tona. E como é que a igreja vai reagir diante disso? Pautado na palavra de Deus. E se a igreja não estiver pautada na palavra de Deus, ela corre um sério risco, um risco muito grande, que Deus condena e que a Bíblia recomenda claramente, que é a questão do ecumenismo. Então, o que é o ecumenismo? É quando várias placas de igreja se reúnem e começam a viver como uma só igreja, e aí vai entrar um relativismo. Não, isso é relativo. Não, lembra anteriormente, quando a pessoa tinha uma frase, não sei se chegou para cá, mas basicamente em 95, 90, até 98, olha, Deus não está preocupado com o teu coração. Ele está preocupado com a tua alma. É a tua alma que vai para o céu. Né? Ou seja, esse ensinamento entrou na igreja como se, por exemplo, eu pudesse viver a minha vida de qualquer maneira, porque independente de eu viver de qualquer maneira, eu vou para a glória. E o que era que estava se ensinando ali? Né? Eram doutrinas que não eram recomendadas pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, nós pastores, liderança da igreja, aqueles que se debruçam para o ensino, e também qualquer um discípulo, né? Todos nós temos essa responsabilidade de nos aprofundarmos na palavra de Deus, participarmos de treinamento para sermos lapidados, para podermos ensinar a palavra de Deus. E é exatamente isso que acontece com Apolo quando ele chega na cidade de Corinto, porque com grande poder, no verso, tendo chegado auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Irmãos, nós vamos encontrar coisas basilares na vida de muitos cristãos. Por exemplo, tem cristão que não quer se batizar. Se converte, aceita Jesus, mas não quer se batizar. E aí, quando a gente vai ver o porquê, a gente vai ver que essa pessoa está presa em um ensinamento que não é pautado com a palavra de Deus. Eu creio que, você lembra que antigamente toda igreja tinha o quê atrás? Batistério. Um batistério. E por que ela tinha um batistério? Claro que era para batizar. Mas quando a pessoa se convertia, já podia batizar. Por quê? Porque, biblicamente, o batismo, ele é uma publicação da fé em Cristo Jesus. A pessoa está dizendo, olha, agora eu sou uma nova criatura, eu creio, então serás batizado. Isso aconteceu com Lídia, aconteceu com o carcereiro, amém? Aconteceu com o eunuco, Cornélio, amém? Então nós vamos ver que muitas coisas precisam ter o conhecimento e a aplicação da palavra de Deus, senão nós vamos nos perder no caminho. Amém, irmãos? Então, Apolo foi levantado por Deus, assim como Priscila e Áquila, assim como esses discípulos, para ensinar outros, para que esses ensinem outros. E eu quero concluir a minha fala com esse texto bem aqui que nós colocamos
ingratidão. Ele não ensinava heresia. Por quê? Porque ele aprendeu. Amém? Mas hoje nós vamos ver uma gama de pessoas ensinando a palavra de Deus que não é a palavra de Deus e parece que a palavra de Deus se tornou genérica. Mas eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus, ela não é genérica, ela é lâmpada e ela é luz para o nosso caminho. Verso 28, porque com grande poder, a autoridade, convencia publicamente os judeus que não criam no Cristo profético, provando por meio de quê? Das Escrituras. Então, qual é o livro para nós ensinarmos? É esse aqui. Não ensine o que o pastor me ensinou, mas se aquilo que o pastor ensinou é aquilo que a Bíblia diz, ensine. Amém? Então veja que o ensino de Apolo era baseado nas Escrituras e agora o ensinamento dele está mais apurado. E ele vai dizer que o Cristo é Jesus Cristo. Amém? O Salvador do mundo. E agora a salvação é mediante a fé e a fé em Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos? Pai Santo, nós te agradecemos por essa noite de celebração ao Senhor e nós continuaremos celebrando o teu nome durante esta noite e esta semana. Leva-nos em paz em nossos lares, nos concede uma noite de descanso do nosso corpo físico e também da nossa mente, e que possamos ter uma semana debaixo da graça do Senhor e da tua misericórdia. Em nome de Cristo nós te agradecemos. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe.